homem pantaneiro vive sob o ritmo de um mundo de águas, bichos e aves. Se embrenhou por aqui há 200 anos. Aprendeu o quanto é pequeno diante de tanta beleza na maior planície alagada do planeta. A natureza é a sua religião. A força divina manifesta-se nas águas, nas estrelas, nos animais, na crença, na alma de quem mora no Pantanal. Tudo faz parte de um ciclo perfeito. Há o tempo da chuva e da seca, de trabalhar o gado e deixá-lo quieto nas pastagens. Há momento exato para a reprodução das aves e dos peixes, hora de emprenhar e hora de parir. A origem do homem no Pantanal, desde os nativos ao branco colonizador, assim como a formação da planície pantaneira, deram ao lugar uma magia que faz do pantaneiro um ser místico por natureza. Só a proteção de Deus ou de Tupã para livrar das ameaças das feras e das águas. Neste lugar sem limites, tem mais bicho do que gente. Mais jacarés do que toda a população de Mato Grosso do Sul. São 3,5 milhões de jacarés, somente no Pantanal. Já a população inteira do estado é de mais de 2 milhões de habitantes. Só de pássaros, são mais de 650 espécies diferentes. Mais de 120 espécies de mamíferos. 260 tipos de peixes até agora catalogados. A todo momento, um pesquisador ou cientista que se dedica a estudar esse ecossistema descobre novos répteis, pássaros, peixes, aves, plantas e borboletas raras. No meio de tanto bicho, vivendo neste paraíso estranho e multicolorido, o pantaneiro criou também suas próprias lendas, seus mitos. Pantanal é muito propício a assombrações, principalmente lobisomens, que são uma espécie de assombração que bebe leite. Houve quem tenha visto até lobisomem de chinelo. Vento que sopra na folha do rancho pode que seja. Passos no quarto da moça imitando passo de gente, já ouvi chamar de lobisomem. O pantaneiro também acredita em assombrações, mulas sem cabeça e pés de garrafa. O mito do minhocão fala de um ser monstruoso que mora na profundidade das águas e impõe medo e respeito na região. O minhocão, eu com o tempo vim descobrir que ele alimenta, bem dizer, o rio Paraguai. Ele tomba arvoredo nas costas, depois ela pende de arga, joga o arvoredo fora, ela alimenta com minhoquinha da água e nisso ela foi pegar naquela potência. Agora, muito, às vezes eu tenho dado conselho, quando você vê aquela roda borbulhando, não põe sua canoa que você pode perder a vida. Eu ia passando, que se não é uma embalveira me salvar, eu tinha morrido. Eu vi aquela água rebojando, o que é isso? O que será que é aquele que eu vi o bicho d'água? Mandei para ir no seco, sabe o que ele fez comigo? Puxou a canoa de bunda aqui. Eu corri na proa e segurei na embalveira. A embalveira foi quebrando e eu seguro pela embalveira, saí no seco, o coração batendo. Falei, tá aí, levou a minha canoa. A canoa foi sair 10 metros lá. Ele é um quadro como uma lancha, como daqui lá. Ela vinha assim, na onde ela vai flutuar na água, frita como gordura. Assim, aqui na frente o focinho de porco, 2 olhos vermelhos e para trás chifre de cervo, não tem? Assim, ia descendo e eu... Minha Nossa Senhora, nunca vi esse bicho. Aí chamei minha irmã que estava embicado, paralisou aqui. Eu puxava o fôlego. Ela, o que é? Desatou, o que é? E fez assim. Você viu o bicho? Depois que ele me levou para meu pai, deram banho de sarmoura, aí eu soltei para papai e vi um bicho como um chata. Ele falou, esse é o minhocão, meu filho, esse aqui abre rio. Você vê ele assim, para, não mexe com ele, deixa ele passar. Ele está em trabalho. Quando você vê o barranco, é ele que está trabalhando, você sai e atravessa. É só esse que quem anda na água tem que ter. Respeitar o minhocão quando está trabalhando. Menino do Pantanal cresce rodeado por casos sobrenaturais. Aprende que se fizer alguma coisa errada, se não estudar ou se for mais travesso que a paciência da mãe suporta, algum ser de outro mundo virá assustá-lo, virá colocá-lo no eixo.
Eu tenho medo de saci. Ele fica todo dia bem ali, ó, perto daquela casa ali assobiando. Já viu o redemoinho dele? Ele é todo negro e tá de uma perna. Ele ataca bem em cima da gente. Então ele joga pedras na sua casa. Eu tenho medo. O pantaneiro convive com mitologia e com religiosidade. É temente a Deus e muito supersticioso. Prova de sua superstição é ver na entrada de quase toda a fazenda uma carcaça de cabeça de boi. Coloca essas peças assim porque acredita que espantem mal-olhado, pragas e doenças, secas e cheias prolongadas, picadas de cobra, ataque de onça faminta ou queda brusca do cavalo longe de casa. Crenças e mitos de pantaneiros e índios são contados na região até para explicar o nascimento de algumas cidades, como Corumbá. A lenda Bororo, muito antiga, conta que Deus atirou no espaço um punhado de estrelas. A estrela que desceu, a mais reluzente delas, veio a se transformar numa cidade linda. Pela fábula dos índios, Corumbá surgiu por sobre a terra branca, na alegria do casaril, entre o verde monte no alto da barranca, debruçada para o espelho do rio. Ela tem uma história muito significativa, inclusive para a história do Brasil. Que ela foi fundada pelo quarto capitão-general da capitania de Mato Grosso, que se chamava Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres veio de Portugal para obedecer um plano estratégico que era de fundar povoados e fortes nessa nossa fronteira, que fazia fronteira com as terras da Espanha, para consolidar a posse da terra à coroa portuguesa. Então Corumbá foi fundada como um reduto militar, que depois se transformou num povoado, que depois se transformou numa vila e que se transformou depois na cidade de Corumbá. Localizada a 417 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Corumbá está no extremo oeste do Brasil, na fronteira com a Bolívia. Fundada no século XIX, preserva ainda prédios e monumentos históricos no coração do Pantanal. Suas edificações fazem da cidade um dos maiores museus a céu aberto do Brasil. Considerada uma das mais importantes do país no período colonial, era ponto de partida e chegada de comércio e riquezas transportadas pelo Rio Paraguai. Aqui recebia todas as mercadorias. Tem aquele alfândega que foi construído para fiscalizar geralmente essas transações que havia, esse comércio internacional, né, de importação e exportação. Então construiu-se a alfândega, órgão fiscalizador, e Corumbá então passou a ser um entreposto comercial muito significativo no velho estado de Mato Grosso. A cidade foi invadida, incendiada quase que inteira e praticamente destruída pelos paraguaios durante a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança. Corumbá foi invadida pelos paraguaios, né? Passaram aqui alguns anos. Ela foi ocupada pelos paraguaios, pela força de Solano Lopes, e então houve uma paralisação total na economia, nas nossas... houve assim, um retrocesso na economia corumbaense, né? Após a guerra, logicamente, aconteceu a retomada de Corumbá pelo tenente-coronel Antônio Maria Coelho, que, comandando uma tropa, veio e retomou Corumbá das mãos dos paraguaios, podendo então Corumbá retornar ao seu desenvolvimento. Para impedir novas invasões, logo após o fim dessa guerra, foi construído no centro de Corumbá o Forte Junqueira. Hoje situado dentro do quartel do 17º Batalhão de Caçadores, num penhasco sobre rochas. Até 1914, quando os trens ligaram Porto Esperança, vilarejo vizinho de Corumbá, a Bauru, São Paulo, a exigente sociedade corumbaense já se vestia com o que havia de mais refinado na época. Pelo Rio Paraguai, navios traziam confecções de Berlim, de Londres e de Viena. A cidade foi habituada desde a fundação a tradições artísticas e espetáculos trazidos da Europa, da Argentina e do Uruguai. Corumbá se transformou num dos maiores centros culturais do Centro-Oeste. Se nós hoje concebemos como cultura corumbaense, cultura da região, ela vem muito da cultura pantaneira, do norte, das cidades do norte, das culturas dos imigrantes e do Paraguai e da Bolívia. Capital
capital do Pantanal, como é conhecida, Corumbá se define pelas partes alta e baixa. A parte baixa, voltada para o porto, na base da encosta, é mais conhecida como Casaril do Porto, com prédios do final do século XIX e início do século XX. Esse acervo arquitetônico foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. A parte alta da cidade, no alto da encosta, apresenta a maioria das edificações do começo e meados do século passado. Os imóveis históricos foram sendo construídos na beira do Rio Paraguai, outros ao longo da Avenida Marechal Rondon e também nas ruas Antônio Maria Coelho, 7 de setembro e 15 de novembro. A chegada dos trilhos do trem do Pantanal, como ficou conhecido, aproximou a cidade dos grandes centros urbanos do Brasil. Num percurso de cerca de 200 quilômetros, entre Miranda e Corumbá, a rota do trem seguia Pantanal adentro, cruzando dezenas de pequenos vilarejos que nasceram em função da ferrovia. Jacarés, tuiuius, açudes, rios e uma infinidade de bichos eram vistos pelas janelas do trem do Pantanal. Agora a cidade entardece. Parece uma gema de ovo o nosso pôr-do-sol do lado da Bolívia. Se é tempo de chover, desce um barrado escuro por toda a extensão dos Andes e tampa a gema. Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem, o menino falou. Há vestígios de nossos cantos nas conhas destes banhados. Os homens deste lugar são uma continuação das águas. A religiosidade está presente no povo pantaneiro. Das mãos de uma artesã corumbaense, surgiu a imagem de Nossa Senhora do Pantanal, santa escolhida para proteger o pantaneiro e a natureza. Reconhecida oficialmente desde 2002 pela Igreja Católica, a Nossa Senhora do Pantanal nasceu na casa do Massa Barro, em Corumbá. Esta imagem, com o bispo Dom Milton Santos, recebeu o título então de imagem de Nossa Senhora do Pantanal. Por quê? Nossa Senhora do Pantanal? Porque ela tem as faces do povo pantaneiro. Quem olha para Nossa Senhora do Pantanal percebe que ela tem a face mesmo desse povo sofrido de Corumbá, um povo misturado, um povo que é um pouco boliviano, um pouco brasileiro, um povo que sofreu muita influência. Nossa Senhora do Pantanal é a Mãe de Deus que se mostra de uma maneira pantaneira para nós aqui. As imagens da Santa Padroeira do Pantanal continuam sendo feitas na casa do Massa Barro. O local foi criado para ensinar meninos carentes a trabalhar com artesanato. Aqui também são produzidas imagens de pássaros e bichos pantaneiros. As peças são vendidas para o mundo inteiro. O trabalho que mais tem saída, que tem um melhor movimento, né, são as peças, né, sacras, e as peças mesmo que envolvem os pássaros, né, árvores, os bichos mesmo do Pantanal. É um trabalho que envolve muita imaginação, né, e com certeza contribui muito, né, para manter uma fauna e uma flora que é tão rica do nosso estado. Comemorada na noite de 23 para 24 de junho, a festa de São João em Corumbá é considerada a maior manifestação religiosa de Mato Grosso do Sul. Milhares de corumbaenses e turistas se unem para acompanhar o cortejo. A festa aqui começa no dia 22, que é com as crianças, no dia 23 é a missa, e à noite, meia-noite é o banho do santo, aí a festa vai até o amanhecer do dia 24. Essa é uma festa que a gente dedica de corpo e alma. A cidade inteira ganha um clima místico durante a festa. Cristo batiza João, vamos todos batizados no Rio do Jordão. Vamos todos batizar. A fachada das casas são decoradas. O andor do santo revestido com cores vermelhas e brancas, adornado com flores. As famílias se encontram numa grande comunhão para celebrar São João, com alegria e muita comida típica, como o sarravulho. Dia de São João é dia de comer sarrabulho. O sarrabulho vai o fígado, o coração, o rim e uma carne moída. O tempero vai a cebolinha,
vai o tomate, o pimentão, a salsinha. Aí acrescentamos o ketchup, o vinho e azeite de oliva. Vai paio, aí vai a batatinha, a ervilha e a azeitona. Agora acabei de completar, então aqui só esperar o cozinhando dele, aí está pronto o nosso sarrabulho. A música sacra é mantida até o final do percurso. Os romeiros cantam hinos religiosos, alternando durante a procissão com marchas de carnaval. Outra paixão de berço do corumbaense. A ladeira que dá acesso ao Porto Geral, para onde seguem os romeiros, fica toda iluminada com velas. São muitos os grupos que descem a ladeira. A tradição manda que quando dois andores se encontram ao longo do percurso da procissão, os condutores de ambos devem se ajoelhar 3 vezes antes de seguir o caminho. A cultura pantaneira, ela é revestida de simbolismo, né? E quando essas pessoas trazem o São João, na Casa da Festa já teve uma semana de novena. Essa novena comparecem os vizinhos, os parentes, e aí é servido um licor de leite, licor de bucaiúva. A religião é que move todo esse trabalho, a religião. Agora, é interessante que não é só o povo católico, os terreiros descem também para prestar a mesma homenagem, né? Então, é sinal de um sincretismo religioso que existe na cidade. Também no encontro dos andores, moças pantaneiras em busca de um marido ou mulheres que querem engravidar devem passar por baixo dos santos. São João, em Corumbá, e na cidade vizinha, Ladário, é tido como o santo casamenteiro, ao contrário das demais cidades brasileiras, onde o Santo Antônio é o padroeiro dos matrimônios. Tradição nossa, passava debaixo do andor. Quero arrumar um pretendente, né? E diz a tradição que passando 7 vezes a gente consegue. Eu pretendo casar outra vez, sou viúva. Tá bastante sorte. Sorte e felicidade. Se a pessoa tem fé, tudo ajuda. O ponto alto da festa de São João é o ritual de se olhar nas águas do Rio Paraguai. Quem não enxergar a imagem do santo refletida na água, não viverá até o próximo ano. Deus disse: vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em sensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras. A devoção aos santos católicos também se manifesta através da música e da dança. Uma das mais tradicionais e respeitadas na região é a entoada por velhos pantaneiros em violas de coxo. O instrumento é tocado pelo cururueiro, o músico que toca o ritmo local, chamado cururu. A viola de coxo é talhada de acordo com o tamanho do braço do tocador. Não existe um instrumento no mundo igual ao outro. A técnica para sua confecção é toda artesanal. Vou lá no mato, tenho que levar machado lá no mato, para principal fazer a viola. Vou lá, pego uma madeira, derrubo ela, toro, né? Lá eu não tenho serra, tem que lavrar os 2 lados da tora, fazendo machado aquele pranchão. Então aí eu tenho que, derrubei, lavrei, ajeitei para poder conseguir pôr no ombro, para trazer para casa. Chegando em casa, passa a plana, ajeita, se pilha bem, desempena. Aí para pegar o molde,
pra gente modelar. Aí passa, risca, aí tira aquele lateral. Vamos fazer agora por dentro, para cavocar, né? Depois que acaba de fazer, tem que dar um tempo para esperar secar, aí para trazer a tampa para pregar. Se não tiver bastante cuidado, bastante atento no trabalho, já estraga. O nome viola de coxo vem da escavação da caixa de ressonância do instrumento. Feito em tora de madeira inteiriça, o processo de fabricação é parecido com o dos coxos, troncos de árvores cortados pela metade que servem para colocar comida para o gado. E os índios que diz que foi o começante desse trabalho, de fazer essa tal de viola. Então os índios fez fazer o coxo, derrubar a madeira, fez um coxo para dar de comer bicho dele. Cavalo, porco, vaca, o que ele comia no coxo, né? Aí sobrou a ponta da madeira, por exemplo. Aí ele, nessa época, já estava sabendo que ia precisar economizar madeira. Ele já começou a aproveitar essa ponta, não queria derrubar outra. E aí foi como... apelidou a viola, já deixou esse nome de viola de coxo, porque era sobra do coxo. Quando fica pronta, a viola de coxo parece muito com o alaúde, um instrumento medieval europeu, espécie de avô do violão. O que nós usava era corda de bugio, aquele preto, e aquele outro, aquele que tem espinha, ouriço. O ouriço, então, era em primeiro lugar, era a corda de primeira. Você chegava numa festa que você foi com uma viola encordoada de corda só de ouriço, você estava a falar assim, eu estou armada. Desta vez eu estou armada, a corda de minha viola é só corda de ouriço. Nem todo cururueiro fabrica sua viola de coxo, mas todo artesão de viola de coxo é um cururueiro. Ele só termina de talhar a madeira quando esta revelar fielmente o som peculiar do instrumento. Esses artesãos são verdadeiros escultores de som. Eu sinto feliz principalmente quando a gente está trabalhando e está correndo tudo bem, que está dando tudo certo. Instrumento pronto. A festa começa. Mas parece uma brincadeira que envolve trovas, desafios, louvação a santos e muita diversão. Toda viola de coxo leva uma fita colorida amarrada no braço. A fita é uma marca de religiosidade, de devoção a algum santo. A amarela homenageia São Conceição. A verde, São Gonçalo. A rosa, São João. A fita vermelha é para o Senhor do Divino. A branca, para Nossa Senhora das Graças. Cada moda que um cantador entoa é para um santo diferente. A música dos cururueiros tem tradição de mais de 200 anos no Pantanal. Os tocadores de viola de coxo embalam festas, shows, casamentos, procissões e principalmente as apresentações folclóricas do siriri e do cururu. Reza a tradição que só homens podem ser cururueiros. Eles tocam, participam, mas não a dançam. As violas de coxo são acompanhadas pelo ganzá, um instrumento de fricção conhecido também como reco-reco. Feito em bambu ou taquara, é tocado com um pedaço de osso. O tamborim e o mocho não são usados no cururu, mas são instrumentos essenciais para o siriri, outro ritmo típico. O siriri aceita a participação das mulheres. Hoje, brincadeiras espontâneas de cururu estão cada vez mais raras. As rodas de cururu e de siriri só acontecem para marcar algum evento oficial em Corumbá ou Ladário. O siriri é uma dança que dança moças, famílias. Moças bem vestidas, saião, um casebeque, uma rosa no cabelo, e o rapaz vai de chapéu preto, um lenço no pescoço, uma camisa remangada para dançar o siriri. Então tem a moda do siriri. O siriri é assim, quer ver?
Grosso não vamos aturar, Mato Grosso não vamos aturar. Moro na Cidade Branca, capital do Pantanal. Moro na Cidade Branca, capital do Pantanal. Outras culturas contribuíram para a base sonora da cultura pantaneira e sul-mato-grossense. Quando sobe arrulho de la brisa, que el pássaro acaricia e alegra o coração. Após a guerra contra o Paraguai, o governo imperial brasileiro deu maior atenção à colonização pantaneira. Primeiro a partir de Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Em seguida, no Pantanal de Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai. Nessas regiões se fixaram portugueses, árabes, italianos, negros e nativos paraguaios de origem guarani, que abandonaram seu país em busca de trabalho. Vieram também gaúchos, bandeirantes paulistas, uruguaios, argentinos e bolivianos. Cada um deixou sua melodia cravada nos rincões pantaneiros. A música folclórica da Bolívia entrou no Pantanal por Corumbá. Influenciou a chamada música de raiz de Mato Grosso do Sul. A música andina, como é conhecida, traz até hoje a herança intocável de grupos étnicos que habitavam o centro da América Latina milhares de anos antes da chegada dos espanhóis. Zamponha, charango e quenas, feitas de bambu, reproduzem sons milenares de um povo que tem muito em comum com o pantaneiro. Também é meio índio, meio bugre. A convivência com países vizinhos de língua espanhola se acentuou nessa região do Pantanal por causa do comércio. A rota do intercâmbio comercial que abastecia a Bacia do Prata saía do Rio de Janeiro e passava por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Montevidéu, no Uruguai, por Buenos Aires, na Argentina, e subia pelo Rio Paraguai, onde os navios paravam ainda em Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e finalmente chegavam a Cuiabá, no Mato Grosso. Essa via fluvial transportou muito mais que mercadorias. A música paraguaia e o chamamé correntino, da Argentina, também desembarcaram no Pantanal, criando uma das tendências mais marcantes da cultura sul-mato-grossense: a polca paraguaia, a guarânia e o rasqueado.
A influência de tantas culturas se reflete na maneira como o pantaneiro se veste. Os vaqueiros incorporaram o hábito de usar calças jeans e botinas. Da cultura platina incorporou a guaiaca, uma cinta de couro para carregar o revólver e o facão. Na cintura, exibe a faixa paraguaia, esse adorno em volta do corpo que é usado para dar sustentação durante as cavalgadas. O chapéu é feito de palha do carandá, árvore nativa do Pantanal, da qual os índios fazem cestos e redes. Alguns pantaneiros preferem chapéus de pele de animais. O gosto pelo silêncio, o jeito de observar a natureza, o hábito de dormir em redes, andar de canoas, os banhos em rios e corichos também vêm da herança indígena. O pantaneiro é um tipo reservado e observador. Para matar a sede, o tereré é costume do qual não se abre mão. Na traia que carrega quando sai para a lida, sempre tem erva mate, guampa e bomba. O tereré é mais que uma simples bebida. É na roda de tereré que o pantaneiro conta seus causos, ri, brinca e discute quais os próximos passos na lida do campo. O tereré é um ritual de comunhão no Pantanal. Tu não manda tomar o tereré, mata a sede, mas o cara acostuma com aquilo. Quando falta o tereré, aí nada tá bom. Aí fica tudo sem graça, dá dor de cabeça, né, companheirado, passa fome. Se não tiver tereré, não sai de trabalho. Dos sulistas brasileiros, o pantaneiro incorporou o hábito de comer churrasco. Na região, a carne de boi é muito mais que proteína, é parte integrante de sua cultura. Vacas são abatidas constantemente nesses palanques fincados próximos às sedes das fazendas. Conforme a quantidade de moradores, as carneadas, como são chamados os abates, aumentam proporcionalmente. O que importa é que a carne e o churrasco não faltem. O vaqueiro pantaneiro come carne 3 vezes por dia. E muita carne, e quase só carne. Arroz e feijão, eles chamam de mistura, porque o principal é a carne. E essa carne é dada. Tradicionalmente no Pantanal é dada, alguns cobram, mas uma coisa quase simbólica para você não tirar e jogar fora, né? Caça, eles não comem, e por isso não caçam também. Então eu quase que posso dizer para vocês que a conservação dos animais silvestres no Pantanal se deve a esse costume. Um costume que existe no Pantanal e que não deve haver em outro lugar do mundo é o quebra-torto. Trata-se de uma refeição completa que o pantaneiro faz antes de sair para o campo, ainda de madrugada. Ele almoça às 5 da manhã. O pantaneiro vive do boi e para o boi. A ocupação da região pelo homem branco foi feita à medida que o boi se embrenhava na mata. O gado não é nativo do Pantanal, muito menos do Brasil. Foi trazido para cá da África e da Ásia. Desde que teve início há 200 anos, a criação de gado se tornou a principal atividade econômica. Há quem chame este lugar de paraíso do boi. A lida com esses animais chega a ser arte por aqui. O trabalho no campo e a confecção de utensílios em couro são atividades passadas como herança de pai para filho. O pantaneiro é principalmente o vaqueiro, quer dizer, o homem da lida campeira. O trabalho é prazeroso, ele faz com satisfação. Eu posso dizer que o lazer se identifica com o trabalho. Ora, fazer aquilo que você gosta com prazer é muito raro. E eu acredito que isso, fundamentalmente, determina essa alegria um pouco barulhenta do pantaneiro. O homem pantaneiro fez do seu trabalho mais que simples forma de sobrevivência. Se diverte trabalhando. Encara a morte da mesma maneira que vive a vida, com naturalidade. A morte, para eles, eu tento dar uma explicação, é alguma coisa muito natural. Não tem carpideiras, aquelas mulheres que ficam chorando diante do cadáver. Não, é um respeito, mas assim,
em silêncio, às vezes uma brincadeira, uma conversa e tal, mas assim com muita naturalidade. E o luto termina com o enterro. Depois do enterro, acabou, vão trabalhar. Com o êxodo rural cada vez maior, muito dos costumes do homem pantaneiro vem se perdendo. Mas algumas iniciativas estão garantindo que as futuras gerações preservem as tradições do Pantanal. Esta parece ser uma escola como as outras da região pantaneira. Professores e alunos se encontram aqui para mais um dia de atividades. Só que a aula de hoje é para manter viva a cultura local. Crianças, donas de casa, rapazes e adolescentes estão se preparando para aprender a trabalhar o couro e também fazer a faixa paraguaia. Sapicó Pantaneiro é um projeto que a gente procura fazer o resgate da cultura pantaneira. Trazer aquelas tradições que já, assim, bem com o tempo se perderam. Então nós realizamos as oficinas dentro do Pantanal, utilizando a Escola Pantaneira e a Escola do Parque como núcleo de treinamento. Isso vem resgatando a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos hábitos e costumes. E agregando também na economia familiar mais um incremento salarial. Isso é muito importante dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável que todos nós buscamos. Projetos sem o apoio da comunidade a gente não consegue realizar. E nós temos tido assim, bastante apoio, principalmente dos proprietários das fazendas, que a gente fica uma semana na fazenda, né, e eles têm que liberar os funcionários para participar das oficinas, e nós temos tido bastante apoio da comunidade, porque o projeto é para a comunidade. A artesã Isolina Gomes está contando histórias do Pantanal e de seus personagens através de arte em alto relevo. Em casa, em Corumbá, cria estátuas em tamanho natural e trabalha com cimento. Constrói no quintal um grande museu de artes, aberto à visitação. Então eu estou retratando desde a descoberta de Corumbá até a fundação de Corumbá, até a Guerra do Paraguai, vai nessa parede aqui ao lado, que nós estamos aqui ao lado direito. Do lado esquerdo eu vou contar o século passado. Aqui é uma coisa encantadora. Nós temos nossa cultura própria. Nenhuma cidade do estado, nem em lugar nenhum do Brasil, vive como nós vivemos. Nossa vida é toda especial. Nós temos nossos hábitos, nossos costumes. A alma pantaneira está presente nos quadros do artista Jorapimo, que mora em Corumbá. Em suas obras, as cores do Pantanal. As garças, os ninhais, o jacaré tomando sol no barranco. Sob suas pinceladas, a imensidão silenciosa de um lugar que faz tudo ficar pequeno diante de tanta beleza. No contraste das cores, o homem pantaneiro submerso é retratado na sua própria solidão e simplicidade. As lavadeiras, o peão, o pescador na canoa em pleno rio Paraguai. A minha arte é definida através de um trabalho do homem pantaneiro na sua ambiência. Bom, o pantaneiro é um herói. E se não fosse a existência do homem no Pantanal, hoje nós estaríamos já sem várias coisas que existem no Pantanal. O comentário sobre a natureza, sobre a vegetação, os próprios peixes, ainda é preservado devido ao canoeiro, pescador. A melhor imagem ainda é o homem com o fundo do Pantanal, viu? É o próprio homem. O Pantanal, para mim, é tudo, porque é dele que saem todos os elementos do meu trabalho. O meu mundo é pequeno, senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. No fundo do quintal, há um menino e suas latas maravilhosas. Seu olho exagera o azul. Todas as coisas desse lugar já estão comprometidas com árvores. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão num incêndio.
Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. O Pantanal, para mim, é uma canção do ver. Eu sou poeta, sabe? Eu acho que quem transmite essa alma pantaneira talvez seja o sussurro que você ouviu das folhas, as cores que você ouviu, os brinquedos que você brincou. Ela é sentida. O Pantanal, para mim, representa o chão, as águas, que são elementos que fertilizam a minha palavra. A minha palavra é fertilizada pela água e pelo chão. No Pantanal, arte, poesia e cores andam juntos. Aqui, o tempo não é marcado pelo relógio. Aqui, o tempo é o sol, a chuva, o crepúsculo. Com 140 mil quilômetros quadrados, o Pantanal brasileiro é um dos ecossistemas mais ricos do mundo em biodiversidade. Esse paraíso é tão bonito quanto frágil. Todos os elos de suas cadeias alimentares devem ser atentamente preservados. Uma pequena mudança pode causar danos irreparáveis. Cabe ao homem também respeitar o ciclo perfeito que a natureza imprimiu, seja pantaneiro ou não, brasileiro ou estrangeiro. A sobrevivência do Pantanal hoje está diretamente ligada à permanência do pantaneiro aqui. Seu jeito de viver e suas tradições integram a natureza com preservação e respeito. A alma pantaneira incorpora a essência dessa imensidão e consegue fazer da simplicidade a sua mais bela morada.